Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para conversar sobre a coletânea de atividades de língua portuguesa elaborada para os estudantes do 5º ano. Este é um material que você recebeu em sua casa. Ele foi pensado e produzido para utilizarmos na escola, mas nesse período de afastamento social, nós faremos algumas adaptações para realizar as atividades do material. Não se preocupe se algumas vezes nós pularmos algumas páginas. Logo que possível, nós voltaremos a realizar as atividades destas páginas. Vamos conhecer um pouco do material que vamos utilizar? Observem que nele tem atividades de matemática do EMAI e, a partir da página 155, atividades de língua portuguesa do Ler e Escrever. No Ler e Escrever, temos atividades de leitura e escrita, que estão organizadas em 2 unidades e dentro de cada unidade tem o que chamamos de sequência didática e projeto didático. Iniciaremos nossas atividades pelo projeto didático. As outras atividades serão realizadas depois. Por isso, pularemos essas atividades iniciais de língua portuguesa e estudaremos apenas a parte final do livro a partir da página 203. Que projeto é esse? O projeto do 5º ano se chama Contos de Assombração. Nele, além de conhecer alguns autores deste gênero, trabalharemos com textos, conheceremos as suas características e como estão organizados. Vocês produzirão seus próprios contos para que no retorno à escola montem uma coletânea de contos feitos por vocês e pelos seus colegas de sala. Para a hora de estudo é importante ter em mãos esse material e o seu caderno de língua portuguesa. As atividades precisam ser realizadas no decorrer da semana, preferencialmente uma por dia, para que você possa desenvolver o hábito de estudar diariamente em casa. É importante que você, estudante, registre em seu caderno a data e a atividade que foi realizada. Vamos lá? Atividade 1. Conversa sobre o projeto e leitura dos contos Entrando no Quarto Misterioso e A Velha de um Olho Só. As atividades 1A e 2A, página 203, são destinadas para vocês e o seu professor conversarem sobre os contos de assombração e, a partir daí, estabelecer um cronograma de trabalho. Portanto, em casa, na primeira atividade, vocês precisarão pensar no projeto, na proposta de como é montar uma coletânea de contos da sua turma e depois tentar pensar e lembrar sobre quais os contos vocês conhecem. Qual a sua atividade então? Número 1. Se conhecer algum conto de assombração, deverá listar em seu caderno os nomes dos contos que você conhece, indicar o seu conto preferido e explicar por que gosta desse conto. Se ainda não conhecer, deverá anotar em seu caderno que tipo de história você acha que é contada nesse tipo de conto, o conto de assombração. Ler os contos de assombração, Entrando no Quarto Misterioso e A Velha de um Olho Só, do Adriano Messias. Mas, antes de começar a ler os contos, que tal conhecer um pouco de Adriano Messias, o nosso autor? Adriano Messias é escritor de diversos livros para crianças e jovens e traz como personagens diversos seres fantasiosos. Seus contos, que serão lidos nessa primeira parte do projeto, são do livro Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha. No livro, ele conta as histórias arrepiantes e cheias de personagens esquisitas e assustadoras que as 3 tias tricoteiras de um menino chamado André contam quando ele vai visitá-las. A partir dos títulos Entrando no Quarto Misterioso e A Velha de um Olho Só, vocês têm ideia ou imaginam sobre o que será que vai tratar esses 2 textos? O que vocês acham que vai acontecer na história? Que personagem vai aparecer nesse conto? Registre todas as ideias no seu caderno e depois leia o conto. O conto Entrando no Quarto Misterioso está na página 204 e 205. E A Velha de um Olho Só,
na página 205 até a 207. E aí, gostou dos contos? Achou de arrepiar mesmo? As ideias que você tinha antes de ler o conto, aconteceu mesmo na história tudo que você pensou ou foi bem diferente do que você imaginou? Aproveite esse momento e conte para a sua família essas duas histórias e veja se eles também vão ficar com os cabelos arrepiados igual você ficou. Para lembrar, vamos retomar o que você terá que fazer na atividade 1. Primeiro, registrar em seu caderno os nomes dos contos de assombração que você já conhecia antes de estudarmos nesta atividade. Escreva qual o seu preferido e por que você gosta dele. Número 2. Se você não conhece nenhum conto de assombração, antes de estudarmos este aqui da atividade 1, você escreverá o que pensa sobre contos de assombração. Como acontecem essas histórias, que tipo de personagens aparecem nesse conto, por que será que se chama conto de assombração? Registre tudo o que você pensou no seu caderno. Número 3. Escreva sobre o que você acha que os contos Entrando no Quarto Misterioso e A Velha de um Olho Só relatam. O que será que vai acontecer nessas histórias? Escreva no seu caderno. Número 4. Realize a leitura dos contos da página 204 até a 207. Número 5. E por fim, compartilhar o que aprendeu e até mesmo ler esses contos para alguém da sua família. Atividade 2. Esquema gráfico com os elementos do conto A Velha de um Olho Só. Como segunda atividade, faremos a atividade 3B das páginas 207 e 208. Só que para realizá-las, é preciso que leiam novamente apenas o segundo conto do Adriano Messias, que é A Velha de um Olho Só, que está nas páginas 205 a 207. Desta vez, vocês farão a leitura buscando elementos e informações no texto. Mas o que nós vamos procurar neste texto? Na página 208 tem um esquema gráfico que vai ajudá-lo a fazer esta atividade. Mas antes de fazer a busca, é importante compreender esses itens que aparecem no esquema gráfico. Nós vamos conversar um pouco sobre esses termos e se ainda ficarem algumas dúvidas, vocês poderão tirá-las com o seu professor pelos canais de comunicação da sua escola. Em cada quadrinho, você fará um registro dos seguintes itens: título, nome do conto, personagens, nome dos personagens do conto, características, como o autor descreve essas personagens. Aqui é importante anotar todas as características de cada personagem por vez, pois ajudará a entendê-los. Tempo. A história aconteceu há muitos anos atrás, é da atualidade ou será que se passa no futuro? Espaço. Onde acontece o conto? Enredo. No enredo, queremos saber como se desenrola a história. E para isso, é preciso que você identifique a situação inicial, como o conto começa, conflito, a parte problemática do conto, clímax, a parte mais importante da história, e o desfecho, como a história termina, qual o final para o problema identificado lá no conflito. Agora que eu expliquei o esquema e dei alguns exemplos, você deverá construir um esquema parecido, aqui no espaço em branco no item 2 da página 208, colocando as informações do conto A Velha de um Olho Só. Se você ficar com alguma dúvida, não se preocupe, é só anotar aqui no seu livro
ou no seu caderno e entrar em contato com o seu professor por meio do canal que será disponibilizado pela sua escola. Atividade 3, leitura do conto Entrando no Quarto Misterioso e preenchimento da primeira coluna do quadro comparativo. Para realizar a atividade 3, leia novamente o conto Entrando no Quarto Misterioso, que está na página 204 até 205. Organize as informações na primeira coluna do quadro comparativo da atividade 3C da página 209. Nesta coluna você precisa escrever as seguintes informações. De forma resumida, qual o enredo do conto? Onde e quando a história acontece? Quem são os personagens? Se quem conta a história é um narrador que participa da história ou um narrador que só observa? Qual o conflito da história e como ele é resolvido? Como a história termina? E por último, escrever uma sugestão de como poderia acabar esse conto. Aqui é preciso que escreva apenas as ideias principais para este final de conto. Bem, é hora de você usar toda a sua criatividade. Tudo bem até aqui? Se você tiver alguma dúvida na hora de realizar esta atividade, fique tranquilo. Registre no seu livro qual é a sua dúvida ou no seu caderno. E depois entre em contato com o professor pelo canal de comunicação da sua escola. Atividade 4. Leitura do conto A Velha de um Olho Só e preenchimento da segunda coluna do quadro comparativo. A atividade 4 é a continuação do quadro comparativo da atividade 3C da página 219. Agora você precisa preencher as mesmas informações, mas sobre o conto 2, A Velha de um Olho Só, nessa segunda coluna. Após preencher a tabela, comparem as duas colunas e procure descobrir o que os contos têm em comum e o que tem de diferente. Atividade 5. Escrita de uma outra versão para o final do conto. E para encerrar esse roteiro, escolha um dos contos que você mais gostar. Na página 210, reescreva o trecho final deste conto, nas linhas do item 2, e depois escreva uma versão diferente para este final no item 3. Lembre-se que nas atividades 3 e 4, vocês já sugeriram algumas ideias. Aqui será o momento de assumir o papel de escritor, escrevendo este final como parte do conto, só que de forma mais detalhada. Após a escrita, é preciso revisar o que você escreveu, porque quando nós relemos o que nós escrevemos, nós encontramos alguns pontos que podem ter passado despercebido na hora da escrita. Se o espaço de linhas que está aqui no seu livro for pequeno, tudo bem, é só escrever o final que você criou aqui no seu caderno. Escreva a data e a atividade 5, escrita de uma outra versão para o final do conto. Antes de me despedir, eu deixo 2 dicas. Que tal testar os seus conhecimentos? Acesse o programa Simulados no portal da Secretaria Municipal de Educação. Ou, para aprender inglês de uma forma muito divertida, acesse o Migo, também no portal da Secretaria de Educação. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, fique tranquilo. É só registrar em seu caderno ou em seu livro qual é esta dúvida. Entrar em contato com o professor da sua sala pelo canal disponibilizado pela sua escola. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada!